Bom dia, povo do Deus Altíssimo. Hoje vou estar compartilhando com você o nosso trabalho nessa bela planta, nesse adênio. Ele é feito através de estaquia, né? Então, apenas duas artes paralelas. E esse é um formato bem interessante de bonsai, né? Esses galhos jogados para um lado, né? Que é ele como se fosse varrido pelo vento, né, puxado pelo vento. Que os bonsaístas, eles trabalham, na verdade, eles representam o que acontece na própria natureza, né? Então, apesar da planta estar crescendo bem pouco, né, que já faz mais de ano que ela está nesse substrato, e é um substrato bem pobre, né? Então enrolei com essas camas de ar, porque a torção ia ser bem forte, né? Então, como a casca do adênio é fina, não ia suportar sem que não viesse se romper, né? Então, os bonsaístas profissionais, eles trabalham com um produto parecido com o sisal, né? Mas a gente que é mais fera ainda, a gente trabalha mesmo com a cama de ar, né? Porque é interessante esse trabalho, que se os tecidos se romper, né, eles ficam como se tivessem engessado, né, e a planta vai estar fazendo essa recuperação sem estar exposta aos intempéries. Já faz 6 meses depois, já tirei, né, a cama de ar de bicicleta, e já faz 4 meses depois, e nós vamos fazer agora mais uma intervenção. Aí dessa vez a intervenção que nós vamos fazer é exatamente dar uma olhada como é que tá as raízes, trocar o substrato, que apesar dela estar florando, né, não está crescendo muito, né, tá com um crescimento muito inibido, né? Então o interessante seria colocar num vaso bem aberto, né, para que as raízes fiquem bem espalhadas, bem palmadas, né? Porque as plantas, quanto mais as raízes jogadas para a lateral, bem espalhada, mais bonita fica, né? Então já desfoliei, exatamente porque o período que a gente vai deixar ela pendurada é de cicatrização, é para ela estar trabalhando as defesas orgânicas dela, né, de forma que fique uma planta mais resistente, né, e deixando as folhas ia ter um excesso de desidratação, que não é nada interessante que ela se desidrate tanto, né? Aí depois que a gente tirar do substrato, vamos deixar no mínimo em 5 dias ela pendurada, né? E depois a gente tá voltando novamente para hidratação. As raízes, apesar de estarem boas, né? Tem bastante capilares, não tão nutrida, tão grande, tão aquelas bem mais finazinhas, não tem tanta assim, né? Tem muito substrato dentro do vaso sem estar ocupada pelas raízes, né? Então é uma prova que o substrato, por estar muito pobre, né, acaba tendo uma perca de água também muito mais rápida, né? Que quando o substrato com uma boa quantidade de material orgânico, né, acaba dando uma proliferação demais de micro-organismos e assim acaba mantendo a umidade por mais tempo, né? Olha só como tá pobre esse substrato, bem solto, com muito pouco material orgânico. Então, dessa vez a gente vai estar trabalhando como, apesar de ser um substrato novo, né? De certa maneira vai ter mais nutriente, porque a gente coloca a planta no vaso, a gente vai jogando água, vai lavando os nutrientes, né? As raízes bem hidratadas, não tão mole as raízes. Aí é interessante dar uma boa lavada para que a gente dê uma observada bem nas raízes, com as que
interessa deixar não, né? Eu até gosto de raiz sobreposta, né? Mas assim, tudo enganchada uma na outra não tem nada a ver, que acaba uma fica estrangulando a outra, né? Então acaba que não crescendo legal as raízes, que o mais interessante é que se torne a raiz bem robusta, né? Com bastante reserva de energia guardada para a planta, que o motivo dessa planta ter essas raízes grossas é exatamente guardar a energia. Aí eu tirei aquela ali, que era só um gancho, e tirei uma outra raiz aqui que estava totalmente debaixo da planta, né? Não interessa em nada raiz debaixo da planta. O interessante era pegar já, desde já, né? Dar uma boa separada, uma boa lateralizada, né? Nessas raízes, né? Para elas já crescerem no formato que a gente quer, né? Mas é apenas um segundo passo nessa bela